Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Privilégio estar aqui com os amados irmãos para ministrar a palavra pela primeira vez neste santo púlpito. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 21, verso 45. Josué, capítulo 21, versículo 45. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra de Deus, quero externar minha gratidão a Deus, ao pastor Zilmar, pastor Adriano. Agradeço, tem sido paz aqui para nós. Há 2 anos estamos aqui e é uma grande bênção. Eu, minha família, minha esposa, Ruth, menino que prega, que canta, que está aqui comigo. E é uma grande bênção estar aqui com os amados irmãos. Privilégio, Deus tem nos abençoado, nos ajudado até aqui. E só temos a agradecer a esta igreja que tem nos acolhido, nos abençoado, nos ajudado de várias formas. Josué, capítulo 21, verso 45. Quem encontrou pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos ver apenas esse versículo. Diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Pode se assentar. Que o Espírito Santo fale por mim, apesar de mim, através de mim. Glória a Deus. Meus amados, temos aqui um texto muito belo, muito bonito, da palavra de Deus, um dos mais bonitos da Bíblia. E é um texto que é muito central aqui no livro de Josué. No livro de Josué, nós temos as promessas de Deus sendo cumpridas. Aquelas promessas que Deus fez para Abraão, em Gênesis 12, em Gênesis 15, em Gênesis 17, ratificada a Isaac, confirmada para Jacó, vemos elas sendo confirmadas e cumpridas ao longo do livro de Josué, ao ponto do autor aqui chegar a dizer que nenhuma promessa que Deus tinha dado, as palavras de Deus tinha dado ao Senhor, à casa de Israel, nenhuma delas falharam, tudo se cumpriu. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Se foi Deus que prometeu, fique certo que vai acontecer. Vai se cumprir. Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. A questão não é se Deus vai cumprir ou não. A questão está com nós. A questão está com cada um de nós. Se aquilo que temos prometido a Deus, nós temos cumprido também. As promessas que nós fazemos para Deus, nós estamos cumprindo também. Nós temos sido fiéis para com os votos que nós temos feito para Deus. O pastor Adriano falou aqui da importância de cumprir os votos. E isso é importante. Deus, ele cobra. Eclesiastes 5 diz, né? E se você for votar e não pagar, isso é complicado, né? É pior para você. Então, tudo que você votar, tudo que você prometer para Deus, como diz a palavra dele, vele em cumprir. Procure cumprir, procure fazer. Porque Deus, ele não pode ser escarnecido, zombado. Em Josué capítulo 1, nós temos o chamado de Josué, temos o preparo de Josué. Do capítulo 2 de Josué até o 12, nós temos ali a conquista da terra, através de Josué, liderando o exército, conquistando a terra prometida, a terra de Canaã. Do 13 até o 21, nós temos a divisão da terra de Canaã. E no 22, 23, 24, nós temos ali as exortações finais de Josué ao povo. Você repara que o livro começa com Josué sendo exortado por Deus. Josué sendo advertido, encorajado, instruído por Deus. E o livro termina com Josué instruindo, exortando o povo. E é assim que deve acontecer na vida de cada um de nós. Principalmente nós que somos obreiros da casa de Deus. Primeiro, a gente se senta para ouvir as exortações. Primeiro, a gente se senta para ouvir Deus falar. Primeiro, você é exortado, você é advertido, você é instruído. Depois, prega? Não. Depois você vai viver. Depois você vai lutar, você vai conquistar, você vai dividir a bênção. E depois você vai exortar. Amém? Esdras capítulo 7, versículo 10 diz que Esdras preparou o coração para quê? Para buscar a lei do Senhor. Depois, para cumprir. E terceiro, para ensinar. Ensinar vem por último. Tem pessoas que querem fazer o contrário. Não estudam, não vivem e já quer ensinar. Quer ir direto para o ponto final, né? O ensino vem por último. Primeiro você ouve, é exortado,
senta para ouvir, depois se levanta para falar. Amém? Glória a Deus. No livro de Josué, vemos Deus operando poderosamente aqui. Assim como Deus fez muitos milagres para tirar Israel do Egito, assim como Deus fez muitos milagres para manter Israel no deserto, Deus também fez muitos milagres para dar a terra prometida ao povo de Israel. Tem milagre no começo, no meio e no fim. E é assim na nossa vida, até chegar no céu. Deus fez um grande milagre ao tirar você do mundo. Deus está fazendo muitos milagres ao longo da trajetória da sua vida. E você vai chegar no céu através de um milagre também, do sangue de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, nós vemos aqui algumas verdades a se considerar. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui no livro de Josué é que Josué serviu a Moisés como assistente. Serviu internamente ao povo de Israel como assistente de Moisés. Josué era o diácono ali presente de Moisés, pastor Moisés. Mas também ele era um guerreiro. Josué era um guerreiro que guerreava as guerras do Senhor contra os inimigos do povo de Israel. E é interessante que assim deve ser o obreiro. Todo obreiro deve ser como Josué. Deve servir aqui dentro, internamente, aos homens de Deus, ao povo de Deus, mas também deve guerrear as guerras do Senhor lá fora. Não se contente em apenas servir aqui dentro, também guerreie lá fora. Lute contra os inimigos de Deus, contra os inimigos da igreja lá fora. Não fique apenas com eu já sirvo na igreja, já sirvo os homens de Deus. Não, isso é a metade do caminho, a metade da verdade. É a outra parte, que é guerrear lá fora. Nós temos que lutar contra o mundo, contra o diabo, contra a carne. E temos que servir a casa de Deus, ao povo de Deus, aos homens de Deus. Glória a Deus. Então faça como Josué, né? Não fique apenas servindo aqui na igreja. Sirva em todo lugar, principalmente lá fora. Deus precisa de bons soldados lá fora. Deus precisa de soldados que combatam o mundo, que guerreiem contra o pecado, contra as mentiras, contra as heresias lá fora também. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e também fala a palavra de Deus. Aqui fala que nenhuma promessa deixou de ser cumprida. Mas se você ler Josué 13:1, Deus diz assim para Josué: Josué, já estás velho e ainda há muita terra para conquistar. Interessante, né? Você vê Josué lutando com uma máquina, de Josué capítulo 2 até Josué capítulo 12, você vê ele como um trator, assim como outros homens, agindo de forma exponencial, grandiosa, sendo verdadeiros guerreiros e soldados, sempre dispostos para batalhar. Você vê ali Josué incansável, lutando. E Deus chega para ele e diz no capítulo 13, Josué, tu já está velho e ainda ficou muita terra para conquistar. Que coisa! Deus tem mais promessas para nos fazer e para nos dar do que nós temos potencial para conquistar tudo que Deus nos prometeu. Você vai ficar velho, vai envelhecer e não vai conquistar tudo que Deus prometeu para você ainda. Que coisa! Meus amados, guarde isso, tá? O reservatório do céu é grande demais. Deus tem tantas promessas para lhe entregar, para lhe fazer. A questão está com nós, está com você, eu e você, de ir atrás, de ter o nosso potencial destravado e procurar ir atrás de cada promessa que Deus nos fez, porque Deus é fiel para nos entregar cada promessa que Ele nos prometeu. Glória a Deus. Deus tem muita promessa para nos fazer e para nos dar. A mulher do fluxo de sangue, interessante que ela não tinha nenhuma promessa, ela só tinha fé. Para você que acha que não tem nenhuma promessa que Deus fez para você, não precisa ter promessa não, basta ter fé. Se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, pedireis a este monte e ele vai se levantar, vai sair dali, vai se lançar no mar. Não temas, crê somente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ficar velhos e ainda assim as promessas vão ficar ainda para acontecer. Deus prometeu que gradualmente Ele daria a terra para Israel, em Deuteronômio 7:22. Por que Deus não deu a terra toda de uma vez para a nação de Israel? Em Deuteronômio 7:22 explica, dizendo que se Deus desse a terra de uma vez, tirasse os moradores todos de uma vez de lá, as feras do campo iriam dominar a terra de Israel,
de modo que ali traria muita morte para o povo de Israel. Então, para o povo não ficar passível das feras do campo, Deus permitiu que os moradores de Canaã continuassem habitando a terra de Canaã e o povo de Israel teria que expulsar eles ao longo do tempo. E foi assim que aconteceu. Deus não nos entrega tudo de uma vez, as bênçãos e nem as provas. As provas vêm aos poucos e as bênçãos também vêm aos poucos. Se contente com isso, tá? Deus sempre vai tratar dessa forma. As provas é aos poucos, as bênçãos é aos poucos, sempre no gota a gota, porque Deus é sábio. Glória a Deus. Aqui fala que Deus promete coisas boas. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Deus não promete coisa ruim. Deus só promete para a gente coisa boa. Glória a Deus. Deus não promete nada que é ruim. As aflições, as provas que vêm na nossa vida são para nos forjar, para nos moldar a imagem de Cristo. Tudo de ruim e de bom que acontecer com a nossa vida. Lembra de Romanos 8, 28. Tá? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo que ocorrer na sua vida é para o seu bem. E o seu bem é ser parecido com Jesus. Conforme está em Romanos 8, 29. Versículo seguinte. Que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus só promete coisa boa. E Ele cumpre as promessas boas que Ele nos faz. Deus cumpre suas promessas, mas também é mediante nosso empenho e nossa obediência. Você vê que Deus prometeu a terra, mas Deus também, ao longo do livro de Josué, você vai ver o povo de Israel lutando contra os inimigos. É promessa de Deus a terra? É, mas ela vai ser dada mediante luta, empenho e obediência principalmente. Quando o povo desobedeceu a palavra de Deus, o que aconteceu? Josué 6, 7, Acã desobedeceu, roubou a capa, o povo perdeu a batalha. Não adianta, você nunca vai conquistar as promessas de Deus em pecado. Você não vai conquistar, tomar posse das bênçãos de Deus em pecado. Você tem que largar o pecado. O pecado só nos afasta de Deus. Deus é alérgico ao pecado. O pecado, meus amados, é como cimento. Quando você peca ali, está fresquinho, né? Dá para lavar com água. Tem que se arrepender logo, tem que confessar logo, tem que deixar logo. Porque se você deixar ali, não se arrepender, o cimento vai petrificar o seu coração. Toda vez que você peca e não se arrepende, deixa ali, é igual o cimento, vai endurecer. Vai endurecer seu coração. Não deixa isso acontecer. Pecou, se arrepende, larga logo o pecado de mão. O pecado é igual um bumerangue, você joga, ele volta contra você, com força. Né? Ele atinge em cheio. Não deixa isso acontecer. O pecado é igual uma droga. A droga mata, escraviza, adoece. O pecado faz tudo isso também. O melhor símbolo que eu posso encontrar para o pecado material é a droga. Porque não traz nada de bom. É só um prazer momentâneo, mas só traz tragédia, ruína e perdição depois. O povo pecou e Deus não permitiu que eles tivessem sucesso. O povo de Israel lutou contra a cidade de Jericó e venceu facilmente. Por quê? Porque estava em comunhão com Deus. Mas foi lutar contra a cidade de Ai, uma cidade minúscula, pequena, e perderam. Morreram 36 homens e Deus não permitiu que eles ganhassem. Saíram correndo. Por quê? Pecado. Não adianta. Pecado é a grande trava da nossa vida. Rúben perdeu a primogenitura, por quê? Por causa de pecado. E a primogenitura foi para Judá, para José. Deus cumpre tudo o que promete. A questão está em nós, né? Se a gente cumpre tudo que a gente promete para Ele. Então vamos obedecer a palavra de Deus, porque as promessas serão conquistadas mediante a obediência e a luta. Deus promete muitas coisas para nós, mas nós temos que lutar e ir atrás. O povo de Israel lutou aqui ao longo do livro de Josué. Do 2 ao 12 é o povo lutando, tirando os inimigos. E depois que lutou e conquistou, aí vem a divisão da terra. Aí você tem que dividir a bênção. Aquilo que Deus lhe der, aquilo que Deus lhe abençoar, não é para ficar só para você. Josué conquistou com o exército, ficou só para ele? Não. Dividiu para todas as tribos, porções da terra de Israel. Assim tem que ser nós. Quando Deus lhe abençoar, divida a bênção com seus irmãos, com a igreja, com o povo de Deus, de acordo com a sua prosperidade. Faça aquilo que está ao seu alcance, porque Deus, quanto mais você der, mais Deus vai lhe dar. Você tem que ser um canal, né? Glória a Deus. Assim como a igreja de Camboriú, que é tão abençoadora e abençoada por isso.
Glória a Deus. Meus amados, nós temos aqui, precisamos lembrar de tudo que o Senhor prometeu, para quando acontecer, nós olharmos para trás com gratidão e adoração. O autor de Josué colocou aqui, esse texto aqui, para mostrar para gerações futuras que Deus é fiel, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. E quando você olhar para trás e ver que as promessas de Deus aconteceu, olhe com gratidão, seja grato, né? Eu só tenho a agradecer aqui. Depois de 2 anos, Deus resolveu abrir as portas para mim e para minha família aqui. Glória a Deus por isso. Só tenho a agradecer ao Senhor, né? Graças a Deus. E meus amados, a pessoa de Josué, ela aponta para Cristo. Assim como Josué introduziu a nação de Israel na terra prometida, Cristo também vai nos introduzir na terra prometida celestial, Canaã celeste. E essa mensagem estaria incompleta se não chegasse em Jesus, porque Ele é a pessoa central da Bíblia. Todos os personagens, os heróis da Bíblia Sagrada apontam para a pessoa de Cristo. E nós temos que nos espelhar, nos exemplar em Cristo Jesus. Ele é o nosso verdadeiro herói. Ele é o nosso Josué. Ele é o nosso general, que nos liberta, que nos libertou. Ele que nos auxilia em cada luta. Ele que nos faz vencer cada batalha, cada guerra. Glória a Deus. A história da Assembleia de Deus é uma história de milagres. Sou professor de teologia e uma das matérias que eu gosto muito é história da igreja. E você vê em toda a história da igreja, Deus operando milagres, guardando, guiando, protegendo, livrando, abençoando seus homens, seus pastores, os homens de Deus. E a história da Assembleia de Deus é uma das igrejas que mais tem milagres em toda a história da igreja. É uma igreja recheada de milagres, do começo até o dia de hoje, né? Daniel Berg, a vinda deles para cá, tudo é milagre. E nós temos que continuar esse legado. Temos que continuar. E assim como Josué exortou ao povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim devemos ser nós, com a nossa família. Devemos falar para a nossa esposa falar para o marido, os pais falar para os filhos. Olha, não sei o que vocês querem, mas eu quero ir para o céu. Eu vou para o céu. E se vocês quiserem ir, me acompanhem. Né? Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ser submissos aos homens de Deus. E é assim que a sua família vai chegar na Canaã celeste. Longe do pecado, buscando sempre as promessas de Deus, porque Deus não falha. Deus não falha. As promessas de Deus são firmes, como diz os hinos da harpa cristã. Nós temos que estar firmes nas promessas dele. E sabe quais são as promessas que nós temos? A primeira mensagem da Assembleia de Deus: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essas primeiras 3 promessas, elas ocorreram e ocorrem em nosso dia a dia. Jesus nos salvou, Jesus nos batizou, Ele nos curou e continua curando. E se Ele cumpriu as 3 primeiras, você acha que Ele não vai cumprir a 4ª? Fique de pé, em nome de Jesus. Ele vai voltar para buscar o seu povo. E a igreja de Cristo tem que dizer: ora vem, Senhor Jesus. As promessas de Deus são firmes, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se foi Deus que prometeu, vai acontecer. Glória a Deus. Quem puder chegar aqui à frente, vamos orar. A irmã vai cantar o hino que ela preparou. Então vamos convidar os irmãos para vir aqui na frente. Aqueles que têm promessas de Deus e querem que Deus cumpra as promessas na sua vida, vem aqui na frente, vamos orar por você. Em Gênesis 4, você vê ali que começou-se a invocar o nome do Senhor. Sabe o que é invocar o nome do Senhor? É reivindicar que sua promessa aconteça, cumpra na sua vida. Diga assim para Deus: Deus, aquilo que o Senhor me prometeu há anos atrás, cumpre, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, eu invoco o teu nome. A palavra de Deus diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei,
e tu me glorificarás. Comece a orar, comece a louvar o Senhor, comece a aclamar a Deus, a invocar as promessas de Deus que Ele fez, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Soberano Deus, bendito Pai, Santo Deus de Israel, tuas promessas não falham, não caem por terra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor cumpra as promessas que o Senhor fez para o teu povo, para os teus filhos que estão aqui presentes, ó Deus. Aquela promessa de restauração, aquela promessa de conversão dos filhos, do marido, da esposa, dos pais. Eu te peço, ó Pai, faz acontecer. Faz cumprir, ó Pai, faz de novo. Tu és o Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és fiel, Tu és grande, poderoso, magnífico, só Tu operas e faz maravilhas. Eu te peço, ó Pai, cumpra as promessas que o Senhor nos fez, promessas que não falham, promessas que brilham, promessas que não caem por terra, promessas que são cumpridas. Eu te peço, ó Pai, restaura a nossa sorte como dantes. Eu te peço, ó Pai, converte-nos a Ti e nos converteremos. Eu te peço, ó Deus, cumpre as promessas que o Senhor fez ao Teu povo, promessa de salvação, promessa de cura, promessa de libertação, promessa de resgate, promessa de redenção, promessa de levante, promessa de batismo, promessa, ó Pai, as Tuas promessas que são santas. Cumpre, ó Deus, Tu és fiel, Tu és grande, Tu és, ó Pai, o nosso Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cumpre cada promessa, ó Pai, Tu és fiel, nós esperamos em Ti, não esperamos em santo nenhum, não esperamos do governo, não esperamos do presidente, esperamos só em Ti está a nossa confiança e o nosso auxílio, ó Deus.